Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso programa, nossa série Doses Apocalípticas. Ficamos aí um tempinho sem transmitir aí os nossos programas, mas é questão de compromissos, de agenda, mas estamos de volta. A gente vai levar avante o projeto aí até o fim do livro do Apocalipse. A nossa proposta desde o começo foi tratar de todos os capítulos e extrair ali os tópicos principais de cada capítulo, tratando deles em pequenos vídeos aí de 10, 15. Já estouramos alguns aí com 18 minutos, mas a ideia é ficarmos aí entre 10 e 15 minutos para que justifique o nome, né, Felipe? Afinal, são doses apocalípticas, né? Nós queremos fazer, então, essa análise aí pontual do livro do Apocalipse. Se você perdeu algum desses programas, você pode ir à playlist meu canal, Doses Apocalípticas, e ali já temos vários desses programinhas aí. Já estamos no capítulo 7, vamos tratar agora da série do capítulo 7. E só para recordar, no capítulo 6, nós abordamos então ali os selos e vimos que eles também se referem a épocas, a períodos pelos quais a história humana passou, a igreja passou, e nós percebemos, né, no último programa que o João ele faz uma interrupção na narrativa entre o sexto e o sétimo selos, e ali ele vai descrever, no capítulo 7, um povo especial que vai receber um selo especial, que vai compor um número especial, e nós queremos descobrir sobre isso hoje, então. Felipe, a sua saudação aí para os nossos amigos, e aproveita e fala daquele site especial lá de novo. Que bom estar com nossos amigos aí, Michel, com você também, muito bom. Podemos continuar as doses apocalípticas. Lembrando do site, né, apocalipse.com, o seu portal profético aí, onde você encontra conteúdos aí de Daniel, Apocalipse, lives, artigos, estudos bíblicos também, né? Mas bastante conteúdo interessante que você pode estudar, utilizar para estudos e compartilhar com os amigos também. Então, vai lá, apocalipse.com. Esse é fácil, hein? Apocalipse.com. Indique, né? Como disse o Felipe, indique para os amigos, tem muita coisa boa ali, estudos, materiais, assim, realmente muito bons. Alguma coisa também sobre Daniel aí, está nos planos também, né, de logo ter ali, afinal de contas, Daniel são profecias apocalípticas, né? Então justifica estar também ali. Com certeza absoluta. Então, bem, como eu já dizia, né, no começo ali, nós estudamos, então, uma série de programas, o capítulo 6, dos selos, e nós percebemos, então, que há uma interrupção. Depois nós voltaremos rapidamente a essa questão, com o sétimo selo, mas o capítulo 7 ele é dedicado a estudar, a apresentar para os leitores um povo especial, que nos últimos dias permanecerá em pé, serão vitoriosos, e eu creio que essa interrupção, essa pausa é muito importante, porque mais importante do que saber informações sobre os selos, as épocas, os períodos, as profecias, é saber se eu estou pronto, se eu farei parte desse povo especial que estará em pé quando Cristo voltar e que acompanhará o Cordeiro para onde quer que ele vá, como diz ali o capítulo 7. Então, eu fico feliz que o capítulo 7 esteja aqui no meio da narrativa, porque ele apresenta as características de um povo especial. E eu tenho certeza que o Felipe, assim como eu também, nós queremos fazer parte desse povo, né, esse povo especial, o povo de Deus. O tema do nosso programa de hoje será uma série de 3, então, abordando aqui o capítulo 7, os 4 ventos e o selo de Deus. Quando você lê aqui o capítulo 7, você percebe que eu vou ler aqui o comecinho dele, que diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Felipe, o que representam aí na profecia esses... Óbvio, né, a gente começa a perceber que é um capítulo também simbólico, né? Há muitos elementos aqui simbólicos, é bom que se diga isso, porque depois nós vamos também analisar um número simbólico que aparece aí, mas já de início, o que representam esses 4 ventos aí do verso 1 do capítulo 7? Pois é, Michel, os 4 anjos, eles são agentes divinos, né?
que retém as forças do mal até a obra de Deus ser completada no coração das pessoas. Isso é muito interessante, né? E aqui, quando aparece esses 4 cantos da Terra, claro, a Terra não é quadrada também, né? Nem A Terra quadrada ela é, não, né? a Terra não é nem plana e nem quadrada, né? Então essa expressão 4 cantos da Terra, ela é uma expressão idiomática, né? Ela aparece em Isaías, capítulo 11, verso 12, Ezequiel, querendo dizer que é toda a extensão, toda a área, todo o mundo, né? Conhecido. E aí, claro, o que esses anjos estão segurando? Estão segurando os 4 ventos. É interessante que os ventos, eles estão associados na profecia bíblica sempre a forças destrutivas. Vamos lembrar de Daniel capítulo 7, verso 2, diz que os ventos que agitavam o mar, de onde saíram aqueles animais que eram os impérios que perseguiram e perseguiram o povo de Deus, deturparam a palavra de Deus. Então, veja que esses animais saíram de um lugar onde os ventos estavam agitando, saíram do mar que estava sendo agitado pelos ventos. Então, a referência é muito clara, né? Nós estamos vendo aí forças destrutivas que estão sendo retidas pelos anjos. É esse o sentido do começo desse impressionante capítulo 7, que é um interlúdio, né? Um intervalo, eu chamo de intervalo reflexivo, né? É um intervalo reflexivo entre os selos e as trombetas, propositadamente colocado, como você falou no início, né? Para identificar que povo é esse que está no curso da história sendo fiel a Deus. Então, ventos aí em profecia, simbolicamente, representam convulsões sociais, guerras, né? Isso aparece também lá em Jeremias. Eu anotei aqui na minha Bíblia, inclusive, uma citação do livro Grande Conflito, página 614, em que a autora diz assim: ficarão às soltas todos os elementos de contenda. Então, realmente, será um momento assim, muito, muito complicado, né? Porém, a gente sabe que Deus, o Criador do Universo, vai proteger o seu povo. E Jesus mesmo disse, né, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, até o fim da história. Então, nós não precisamos temer esses ventos, essas revoltas, esses conflitos, né? Uma coisa também fica certa, né? Eu me lembro quando estudei pela primeira vez, nos anos 90, lá, quando eles estavam sentindo os últimos ali efeitos da Guerra Fria, né? Falava-se muito em guerra termonuclear, fim da extinção da raça humana e tal. Essa profecia ela deixa entrever que até que haja o selamento final do povo de Deus, não haverá uma guerra nessas proporções, né? Como se pensava naquele tempo. Uma guerra que vai destruir tudo, né? Sim, uma guerra definitiva, né? Porque senão também não haveria ninguém para receber Jesus, né? Quando ele voltar. Então, uma guerra definitiva com essas proporções, a profecia mostra que não haverá, pelo menos até que os anjos soltem esses ventos, essas coisas ruins que acontecerão. Então, ficou claro aqui que no começo já vemos aí um elemento simbólico, né? Uma contenção de uma situação dramática antes que o povo de Deus seja selado. Agora, a pergunta naturalmente na sequência que surge é: que selo é esse aí, Felipe? O selo de Deus que será aplicado na testa. Naturalmente que quando nós chegarmos ao capítulo 13, nós veremos também lá a marca da besta, já estou dando um spoiler aqui, que curiosamente é aplicada também sobre a testa, mas na mão direita. A marca de Deus, o selo de Deus, não. Esse é só na testa. Temos alguma coisa aí interessante para falar sobre isso também, Felipe? Temos bastante coisa interessante. Eu não vou esgotar também tudo, como você acabou de falar, no capítulo 13 nós vamos retomar esse assunto do selamento, né? Mas aqui no capítulo 7 ele aparece com força. É interessante que a ideia de selo, a gente já falou um pouquinho disso quando a gente falou dos selos, não pense no selo do correio aí. Pense no selo antigo, aquele sinete, né? Aquela confirmação que um rei colocava sobre um documento. É desse tipo de selamento que nós estamos falando. Mas é interessante que o selamento, ele aparece na Bíblia ligado à salvação, inicialmente, né? O selamento pelo Espírito Santo, do qual Paulo fala no livro de Efésios. Então, foram-se selados no Espírito, né? Então, isso tem a ver com a aceitação da salvação, né? Isso é muito importante. Agora, evidentemente, aqui no capítulo 7 e no capítulo 13, a referência do selamento está no tempo do fim, no final dos tempos, na verdade, né? Então, é um selo escatológico aí, né? Um selo escatológico, sim, porque
A ideia de selo, claro, ela aparece, de selar, aparece, por exemplo, em Ezequiel 9, mas você vê que marcar a fronte dos fiéis, ali foi, a fronte dos fiéis foi marcada antes de iniciar a matança dos habitantes de Jerusalém, mas aqueles que foram selados não, né? Se nós vamos voltar mais atrás, em Êxodo, nós temos uma espécie de um selamento lá na saída do Egito. Aqueles que marcaram, aqueles que colocaram sangue nos umbrais das portas, não foram destruídos pelo anjo da morte lá, né? Agora, o selo indica essa comprovação de propriedade, de autenticidade. Então, Paulo fala disso em Efésios 1, eu já falei, Efésios capítulo 4, só que Apocalipse capítulo 7, ele se concentra na importância da obra do selamento no tempo do fim. Então, essa é a diferença, né? Agora, quando a gente fala de selo, Michel, o selo tem a ver com qualificação do caráter. A gente vê em Timóteo, por exemplo, 2 Timóteo tem um texto que fala disso. Propriedade divina e proteção. Então, são todos os elementos que estão ligados ao selamento. Proteção, propriedade, selo de autenticidade, quer dizer, isso mostra que Deus é o proprietário daquele grupo. Tudo isso está ligado com o selamento. Então, o selamento tem a ver, se nós formos resumir assim, é um atestado de que Deus é, digamos assim, o dono daquele grupo. E aquele grupo se considera propriedade de Deus e, portanto, no final dos tempos, tem o elemento da proteção. Por que proteção? Como você falou, né? Os ventos destruidores, nós vamos ainda estudar sobre as pragas, as 7 últimas pragas. Nesse contexto, nós temos aí um grupo que é protegido, porque está selado, mas ele não está selado porque Deus escolhe arbitrariamente. É porque as pessoas aceitam a Deus, é aquilo que eu falei no começo, né? Paulo fala que o selamento tem a ver com a aceitação da graça, aceitação da salvação, e, portanto, o Espírito Santo atua na vida das pessoas seladas. Nós não vamos aqui comentar muita coisa com respeito àquilo que vai ser visto ainda no capítulo 13, né? Mas, de fato, esse símbolo de pertencimento e de reconhecimento também de que somos teus por criação e por redenção, né? Ele tem um aspecto especial na Bíblia também, uma intertextualidade interessante, por exemplo, com Isaías 8,16. Lá é dito, sela a lei no coração dos meus discípulos, né? Então, quando a pessoa, ela não só, claro, primeiramente reconhece a salvação pela graça, e tanto que esse capítulo fala do sangue do Cordeiro aqui, deixa bem claro isso, mas também há o aspecto da obediência, da fidelidade, né? Aqueles que obedecem a Deus, são fiéis a Deus e reconhecem a Deus como Criador, portanto, o pertencimento duplo, por criação e por redenção. Mas nós voltaremos a esse tópico, a esse tema, ele é muito importante, né, o selamento, mas por hora fiquemos com esse conceito de que é um povo que pertence a Deus, é um povo que realmente foi redimido, criado e redimido pelo Criador. Felipe, mais algum comentário a respeito dos ventos e do selo? Não, eu acho que a gente agora vai avançar com a identificação nos próximos programas deste grupo, outros aspectos, mas um aspecto de identificação nós já temos, né? São aqueles que aceitam pela graça a salvação em Cristo Jesus e vivem de acordo com isso. Por isso, conseguirão atravessar esse momento difícil protegidos de uma maneira especial por Deus, né? Amém. Eu tenho certeza que você também que está nos assistindo agora quer, sem dúvida nenhuma, estar protegido, selado, amparado nos braços poderosos do nosso Criador, para que possa atravessar os momentos difíceis que virão à Terra. Se estivermos com essa certeza, nada vai nos abalar, não teremos medo do futuro. Pelo contrário, nós saberemos que o futuro, eu não vou ler agora, vou deixar para os próximos programas, você vai ver aqui como já tem um desfecho prévio aqui anunciado já. Então, é como se o João desse uma palhinha para a gente aqui, não sei se hoje em dia ainda fala palhinha, né? No meu tempo era uma gíria meio comum, mas João já dá assim ele mostra um pouquinho do que vem lá no final do Apocalipse. Você vai ver. Trailer, os próximos programas. Um teaser. Exatamente. A palavra mais apropriada, um teaser, né? Então ele faz isso aí, para a gente já ter uma ideia, um gostinho do que vem lá na frente. Mas aguarde, temos ainda 2 programas para tratar desses tópicos aí. Não perca, viu? A gente tem tentado sempre aqui, segundas, quartas e sextas, soltar os vídeos, né, no horário do almoço ali, para que você possa ouvir, assistir, ou ouvir também. Tem pessoas que gostam de fazer do vídeo uma espécie de podcast, né? Fique à vontade.
assista, que seja uma bênção para você, compartilhe com outras pessoas também, e se você não se inscreveu no canal ainda, também fica o convite para você se inscrever também no canal, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, e que esses estudos sejam também uma bênção para você e para a sua família.